Quando penso em cuidar da minha saúde, vou à Clínica Estoril. Localizado no Camama, condomínio BPC2, a Clínica Estoril lhe oferece serviços humanizados e de excelência. Com uma funcionalidade 24/24 horas, a Clínica Estoril lhe oferece consulta de clínica geral, ginecologia obstetrícia, oftalmologia, otorrinolaringologia, estomatologia, pediatria, entre outras especialidades. A clínica conta com um laboratório moderno e super equipado, onde se processa exames microscópicos e bioquímicos. Ainda contém uma farmácia equipada, aberta 24 horas ao dia. Clínica Estoril, a sua saúde nas mãos de quem sabe cuidar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do ENFI Podcast. Este que é o principal podcast de saúde em Angola. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, subscreva o canal, deixe o teu like e compartilhe o canal para que mais pessoas cheguem aqui. Comente várias vezes, porque se assim fizeres, o YouTube entende que vocês gostam deste conteúdo e vai entregando o conteúdo para mais pessoas, e isso é benéfico para o canal, porque ajuda-nos a crescer. E nós precisamos a crescer, nos mantemos aqui porque você subscreveu e queremos continuar a se manter aqui, mas para isso tu precisas se subscrever ao canal para que a gente continue assim forte. Hoje nós vamos a uma grande conversa. E você sabe, quando eu digo grande conversa, trago sempre grandes convidados. E o meu convidado de hoje já esteve no ENF Podcast e está aqui novamente para falar sobre um grande tema. E eu vou já lhe apresentar. Dr. Gonga Jacinto, seja bem-vindo ao ENF Podcast. Obrigado, mais uma vez estamos aqui em nossa casa. Exato. Para fazer acontecer. Boas. Vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a febre tifoide. É um tema que pouca gente fala, não é? Pouca gente fala, e nós estamos aqui hoje para falar sobre a febre tifoide, que é uma doença gravíssima. Vocês não têm noção da gravidade da febre tifoide, e está aqui o Dr. Gonga Jacinto para nos explicar um pouco sobre tudo em volta da febre tifoide. Mas antes de ir à conversa diretamente com o Dr. Gonga Jacinto sobre o tema, vamos ao Espaço Estoril. No Espaço Estoril de hoje, eu tenho como convidada a Genésia, que faz parte da equipa da Clínica Estoril, e está aqui para falar um pouco sobre os serviços da Clínica Estoril. Genésia, seja bem-vinda ao ENFI Podcast. Muito obrigada, Alexandre. Agradeço pelo convite. Muito bem, nós é que agradecemos a sua presença. Diz-nos, o que é que a Clínica Estoril tem a nos oferecer? A Clínica Estoril é uma clínica voltada a serviços humanizados. Estamos localizados no Camama 1, condomínio BPC2, em direção ao condomínio das Acácias. Dispomos de diversos serviços, desde clínico geral, como especialidades. Temos algumas especialidades tais como urologia, ginecologia, obstetrícia, odontologia. Oferimos também de um laboratório extremamente equipado e temos uma farmácia que funciona 24/24. Oh, muito bem! Então as pessoas podem sim procurar a Clínica Estoril? Sim, com certeza. Para terem a solução dos seus problemas de saúde. Com certeza, estarão nas melhores mãos. Muito bem. Como é que as pessoas fazem para vos contactar? Nós temos a nossa página no Facebook, Clínica Estoril, no Instagram também, Clínica Estoril, e temos o nosso contato 943 500 700. Podes repetir? 943 500 700. Ok, muito obrigado pela sua presença. Nós é que Até agradecemos. o próximo Espaço Estoril. Até a próxima, Alexandre. Estamos juntos. Boa, estamos de volta. Agora sim vamos à conversa com o Dr. Gonga Jacinto. Dr. Gonga, fala-se muito da febre tifoide, mas antes de falar sobre esse tema, acredito que o pessoal lá em casa gostava de conhecer um pouco do Dr. Gonga Jacinto. Fala-nos um pouco de si. Quem é o Dr. Gonga Jacinto? Gonga Jacinto não é um cidadão nacional que ama esse país, Angola, e não pretende abandoná-lo um dia, porque temos muitas responsabilidades quanto ao país, assim conforme a ENF Podcast também tem com a nação. Formado em ciências de enfermagem, não é? Licenciatura em enfermagem,
Gonga Jacinto é pós-graduado em agregação pedagógica para o ensino superior pela Universidade Agostinho Neto, pós-graduado em toxicologia analítica pelo Centro de Formação Profissional AFIPRIVA Maximus, sediado no Talatona, bem junto ao Hospital Pedalé. É docente universitário, formador, investigador, não é? E diria muito autodidata. Por isso é que muitos dos argumentos que o Gonga diz, para alguns, é como se fosse, não é algo fora do normal, incomum, mas não. Existem muitos conhecimentos certos que precisam apenas de uma aprovação científica, por isso é que nós estamos aqui. Não há ciência sem investigação. Exatamente. E também empreendedor em saúde. Claro, empreendedor também na área de saúde, não é? Então não tem como. Exato, muito bem. Olha, recentemente eu estive com o Dr. Adriano Manuel e ele falou-nos que 95% das crianças que passam por cirurgia no nosso país é por conta da perfuração pela febre tifoide, não é? A febre tifoide ultrapassada causa uma perfuração intestinal e depois as crianças passam por um processo de cirurgia. Isso tem causado muitos problemas na nossa... Pronto, afeta muito a nossa saúde a nível nacional, principalmente das crianças. Mas antes de falar sobre isso, eu gostava que nos falasse um pouco. O que é, na verdade, a febre tifoide? Para já agradecer a organização pelo tema, porque é nossa responsabilidade clarearmos a população, não é? Exato. Nós somos profissionais de saúde, por mais que a população leia sobre determinados assuntos, mas somos nós os responsáveis para dar alguma clarificação quanto ao tema. E falarmos de febre tifoide no nosso país é nós olharmos além das crianças, não é? Exato. Quem é pai deve se rever nesse tema, e realmente a febre tifoide é uma das grandes causas que leva com que as crianças cheguem até a uma cirurgia. Por quê? Porque a febre tifoide é uma doença não é? Uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada a Salmonella typhi, não é? Então, ela é uma patologia em que pode realmente acometer o sistema intestinal. Dali que quando nós não conseguimos controlar a febre tifoide, uma das consequências será uma cirurgia resultante de uma peritonite. Não é? Mas antes de chegarmos para as consequências, eu gostava que fôssemos assim mesmo, passo por passo. Agora que sabemos que a febre tifoide é uma doença causada pela Salmonella typhi, não é? E ela envolve aí a flora intestinal, causa grandes problemas. Como é que se adquire a febre tifoide? Como é que ela é causada? A febre tifoide, para ser causada, o agente causador deve ter presente a bactéria, que é a Salmonella typhi. Como é que adquirimos a bactéria? Principalmente nas fezes de humanos, certo? Principalmente, sempre que nós ingerimos, não é, alguma substância, algum produto que esteja infectada com a Salmonella typhi, que é uma bactéria, nós poderemos ter a febre tifoide. Então, essa a principal causa da febre tifoide é a bactéria, conforme estamos repetidas vezes a dizer, e principalmente pela presença de fezes de humanos. Quando o Dr. Adriano referia-se a maior parte das crianças que ocorrem a uma cirurgia é resultante da febre tifoide, tem muito a ver com o meio, com o circuito, com a maneira em que as crianças na periferia, principalmente, porque a nossa sociedade ela é composta a 75% por periferia, que nós podemos chamar de zonas suburbanas. Então, na periferia, o controlo, a rigorosidade, o saneamento básico, aquela vigilância, as nossas crianças acabam retirando um pouquinho esse cuidado. As crianças fazem aquilo que eles quiserem, como quiserem, da maneira que acontece. Então, acarreta muito a ingestão dessa bactéria e num período de 6 a 30 dias será diagnosticada com uma febre tifoide, porque o período de incubação dessa mesma patologia é de 6 a 30 dias. Dali a importância da população saber sobre essa doença, não é? Porque até
30 dias, diagnosticar a febre tifoide, provavelmente ela já atingiu níveis em que apenas com o uso medicamentoso poderá não ser o suficiente. Por isso é que muitas das vezes alguns problemas intestinais que são confundidas com certas patologias, quando chamamos um médico cirurgião para realmente fazer um toque ou alguma avaliação, dá-se logo conta que é uma bactéria Salmonella typhi que causou esse mesmo problema intestinal. E as crianças ou alguns adultos são levados à cirurgia para poder retirar aquela inflamação que o perônio teve resultante da febre tifoide. Ok, então a febre tifoide é uma doença bastante perigosa, grave mesmo, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Exatamente. E ter também cuidado para além das fezes humanas, né? Ter também cuidado com a alimentação. Não, claro, nós devemos ter cuidado com tudo que nós ingerimos, porque para os adultos, não é? O que causa a maior parte da febre tifoide tem muito a ver com a alimentação, não é? E deixa dizer-te que as pessoas, os adultos que normalmente são diagnosticados de uma febre tifoide, normalmente são aqueles que o tempo de permanência no serviço ele é maior. E eu, quando realizo as minhas palestras, as minhas lives, ou as minhas informações, ou até mesmo em sala de aulas, eu digo sempre para o trabalhador controlar aonde come e o que ele realmente come. Uma coisa é a alimentação feita em minha casa, certo? E outra coisa é a alimentação ser feita no local de serviço para muita gente. Exatamente. E nós temos espalhados na nossa cidade capital, ou se calhar no país, muitas zonas que comercializam alimentação. Nós, se sairmos agora e procurarmos fazer uma pesquisa por todas as barracas que fazem alimentação, vamos encontrar que a maioria, num percurso em menos de 100 metros, tem uma lixeira. Então, imagine alguém a comer, não é? Exato. Alimento saudável, mas próximo dela existe lixeira, existem indivíduos a levantarem poeira. Nós podemos, não é, ter ali a necessidade de termos uma febre tifoide. Por isso é que nós devemos sempre alertar para todas as pessoas que são responsáveis em confeccionar alimentos, muito cuidado, não é, na higienização do espaço que eles realmente estão a ter, porque a cada dia que passa cresce o número de pessoas, principalmente de crianças que são diagnosticadas por febre tifoide. Temos a malária, não é, em primeiro lugar nas crianças, como em qualquer faixa etária em Angola. Temos as doenças pneumomáticas, não é, as broncopneumonias ou as outras doenças respiratórias afetam também muito as crianças. Temos a anemia resultante da desnutrição e depois aparece a febre tifoide. É claro, em alguns casos, em algumas semanas, o gráfico da febre tifoide pode realmente subindo em função, não é, do meio em que as crianças estão inseridas na periferia. E essa época, então, de chuva, que o tema veio em boa altura, é só vermos, choveu há dias. Exatamente. O que a imprensa mostrou acerca das zonas inundadas. E onde é que inunda? É na periferia. Porque quem está na cidade, em zonas urbanas, em condomínios, não é, deve dar sempre graças a Deus por não dizer que está isenta do problema, mas são zonas em que o número de prevalência da febre tifoide é reduzida, não é? Por isso é que em algumas paragens, não é, nós podemos dizer que a febre tifoide é uma patologia de pessoas humildes. A febre tifoide chega a ser uma patologia de pessoas humildes. Sim, de pessoas pobres. Os que vivem na periferia. Exatamente. Porque quem é rico, o rico não vive na periferia, não é? Mas eles não estão isentos. Claro, sim, nós não estamos isentos, não é? Mas nós não estamos isentos, então tu és rico. Não, quando eu me refiro nós não estamos isentos, não estou a me referir à riqueza, não é? Por ser um profissional de saúde e é minha responsabilidade ter muito cuidado quanto à alimentação, quanto ao saneamento básico. Então nós estamos isentos de certas patologias, mas é claro, nós nunca sabemos se a alimentação que estamos a usar tem ou não determinadas bactérias ou alguns micro-organismos que são causadores de doença. Eu, pelo menos no bairro onde eu vivo, eu não me preocupo só com a minha casa.
eu devo me preocupar também com a minha vizinhança. Exato. Porque todos aqueles que vivem comigo, nós não estamos apenas inseridos em casa. Todas as residências estão inseridas em uma comunidade. Exatamente. Então é minha responsabilidade alertar a população, alertar a comunidade, a importância de, ao acordar, varremos o nosso bairro, varremos a nossa rua, nas nossas brincadeiras, falar um pouquinho de como é que eu devo preparar a minha água, como é que eu devo proteger a água. Por isso é que eu hoje, por causa da febre, porque eu tive no ano passado 2 episódios de febre tifoide. Ok. E que o resultado laboratorial até assustou. Mas quando eu depois, não em mente veio-me aonde que eu realmente tirei isso. E eu dei logo conta que era a alimentação que eu usava fora de casa. Quando eu fiz 6 meses sem usar, eu deixei de ter as dores abdominais que eu tinha no passado. Então as pessoas que alimentam-se, principalmente os funcionários que alimentam-se fora de casa, né? Têm a maior probabilidade de contraírem a febre tifoide. O recomendável é levar alimentos de casa, não é, no trabalho, para ter segurança. O melhor alimento é aquele que a gente próprio sabe como é que foi confeccionado. Okay. Até em grandes restaurantes. A alimentação desses grandes restaurantes, eu não vou dizer aqui o nome para não cometer erros, não é para não beliscar, mas aquilo que eu como na minha casa é o melhor alimento do mundo. Nenhum restaurante cozinha melhor que uma casa. Nenhum restaurante. Mas isso é em relação a não, em relação à segurança alimentar, nenhum restaurante cozinha melhor que uma determinada casa. Quem estiver a duvidar vendo o nosso podcast, convido, faça um ano só a comer no restaurante, depois vai para a balança. Depois vai fazer certos diagnósticos para saber o que acontece. Os restaurantes, as barracas ou outras zonas comerciais para nos alimentar deve ser naquele momento em que eu não tenho muito tempo para poder me alimentar. Imaginem que eu tive uma saída rápida de casa e não tive tempo, não é, para voltar no horário da refeição. Posso procurar um restaurante ou posso procurar uma barraca ou uma casa que faz alimentação. Agora, se for minha conduta de vida, meu estilo de vida, nós teremos graves problemas de saúde. Há quem acha chique comer nos restaurantes. Estão à procura apenas de sabor. Não estão à procura de saúde. Quem quer ter saúde à base da alimentação vai ter que se habituar a comer comida da mãe dele, comida da irmã dele e comida da esposa dele. Nenhuma alimentação é melhor que a alimentação feita em casa. Por mais humilde que essa pessoa seja, deixa eu dar um exemplo, principalmente nas verduras. Não é? A Salmonella typhi, ela aloja-se muito nas verduras, para além da água e de outros objetos onde ela pode se alojar. Quem me garante que o restaurante, que a barraca ou o local onde nós consumimos a verdura, ela prepara do jeito que é feita em casa? Porque tudo aquilo que nós fizemos em casa, ele é feito com o máximo cuidado, com máxima atenção. Eu vou usar todos os mecanismos possíveis para usar. Se tu fores amigo de um desses locais onde já se come, tu podes ligar, olha, eu tenho apenas 30 minutos para comer. Acima disso, eu chego atrasado no serviço ou o meu business vai se perder. Dou-te 30 minutos para preparar. Ela vai preparar mal a alimentação. Podes comer uma carne ou um peixe que não cozeu na sua totalidade. Agora, quais são as consequências quando nos alimentamos de uma carne ou de qualquer outro produto que não cozeu de uma maneira devida? Como é que fica? Então, nós ficamos mais suscetíveis a contrair. Exatamente. Nós temos um centro médico no bairro, não é? De nossa organização. Porque é que nós temos esse centro médico no bairro? Sempre foi meu sonho, não é? Ter um centro médico do bairro que responde pelas pessoas mais humildes. Nós temos pessoas que, se dependerem de outras áreas de saúde, poderão perder a vida a qualquer altura. Então é necessário, às vezes, estendermos a mão a essas pessoas. E nesse centro eu tenho um casal que é muito fiel. Não é? Nós fizemos o check-up, nós fizemos o controle, nós fizemos o diagnóstico sobre possíveis patologias. E quando a gente analisar que essa patologia, para ser atendida em uma rede secundária ou uma rede terciária, nós encaminhamos ele. E o marido
durante um mês estava lutando com febre tifoide, não é? Chegou até o nosso centro, fizemos o resultado, o exame laboratorial, de certeza era febre tifoide com resultados alarmantes, e eu disse a ele, eu não preciso chamar a minha cunhada para dizer como, não, porque toda dona de casa prepara bem a alimentação. Toda mãe em casa, por mais humilde que seja, ou por mais analfabeta que seja, aquele cuidado de preparar bem a alimentação é algo nato. Exatamente. Não precisa não precisamos de aprender. Quantos ministros, governadores, homens com um status social bonito, no final de semana vão até a província, vão a mãe comer do bom buffet, do bom peixe. Não quero a alimentação da esposa, mas vai na mãe. Porque sabe que a comida da mãe é bonita. Ele não precisa perguntar na mãe, mamãe, preparaste bem a couve? Não, ele sabe que a mãe prepara bem a couve. E eu disse a ele, durante 3 meses, para levar a comida no serviço e não alimentar-se na senhora que eles dizem que prepara a alimentação para o serviço. Eu trabalho numa empresa de chineses e já há alguém que se disponibiliza em fazer a alimentação. Até hoje, ele não sente as mesmas dores que sentia na altura. Por isso é que dizem na mamacuia, mas eu vou meter um ponto ainda na nossa conversa. Vamos falar sobre o nosso parceiro, que é o Centro de Formação Gonga Jacinto. Você que é profissional de saúde, terminaste a formação em saúde e pretendes te capacitar mais em saúde, procura o Centro de Formação Gonga Jacinto. É que no Centro de Formação Gonga Jacinto você entra e não sai o mesmo profissional. Um dos erros que os profissionais de saúde cometem é saírem da formação, irem diretamente à procura de trabalho, que é bom, até não tem lá muito problema. Só que você chega lá, pergunta-te as competências, se tem competências disso ou aquilo, e muitas das vezes nós só não conseguimos um emprego porque não temos as competências. Então, o que eu recomendo é, depois da formação, capacitem-se. E não tem o melhor local de se capacitar do que o Centro de Formação Gonga Jacinto. E olha, este domingo já, terá uma turma gratuita para anamnese. Então, você que é profissional de saúde, de enfermagem especificamente, quer fazer formação de anamnese, como fazer exames físicos, como abordar o paciente, fazer leitura visuais no paciente, participa nesta formação que será gratuita, paga apenas 2.000 kwanzas para o certificado. Então não perca. Para mais informações, ligue no contato que já está aqui abaixo, entre em contato com o pessoal do Centro de Formação Gonga Jacinto e garanta a sua vaga neste que será a grande formação sobre anamnese, e tem várias outras formações. Então não perca mais tempo, entre em contato com o Centro de Formação Gonga Jacinto, porque o melhor em capacitação em saúde isso encontra no Centro de Formação Gonga Jacinto. Mas bem, eu queria perguntar, Gonga, quanto aos sinais e sintomas da febre tifoide. Como é que podemos identificar com uma febre tifoide? Ok, ela tem sinais e sintomas muito parecidos a algumas patologias, não é? A malária, né? A chikungunya, a dengue, ela pode desenvolver os mesmos sinais e sintomas que a febre tifoide tem, não é? Ela apresenta febres. Depois de 2 semanas, se não for diagnosticadas e começamos a resolver, pode causar astenia, que popularmente nós conhecemos por fraqueza, porque ela já altera o nosso apetite, ela pode causar anorexia. Então, por o indivíduo não se alimentar, vai estar fraco, né? Que cientificamente nós chamamos a isso de astenia. Para casos um pouquinho mais elevados, porque os sinais e sintomas elas são graduais, não é? A princípio, uma febrezinha, um mal-estarzinho, um ligeiro cansaço, não é? E 2 semanas depois já podem surgir as dores abdominais, não é? Às vezes confundidas com dor de estômago, não é? É uma dor abdominal muito ligada a uma dor do estômago, e caso, mesmo assim, não for diagnosticada, essa mesma pessoa pode até ter um bloqueio resultante da febre tifoide. Então, por isso é que, no princípio, ela tem sinais e sintomas muito idênticos a outras patologias. E dali vem essa nossa reflexão para a população da medicação, não é? Devemos sempre procurar exatamente por um profissional de saúde para podermos falar sobre essas situações. Mas em casos gerais, apresenta febres,
principalmente febres diurnas. Né? Ok. As febres vespertinas, elas são mais caracterizadas pela malária, porque as doenças podem ter sinais e sintomas idênticos, mas tem sempre um que realmente pode caracterizar. Muitas das vezes, o indivíduo não tem vontade para se alimentar. E quando às vezes, se tu és um funcionário, tenta inclinar, não é? Tu sentes algumas dores abdominais. Então, procure um técnico de saúde, provavelmente seja uma febre tifoide. Exatamente. E como é que o diagnóstico da febre tifoide, na maioria das vezes, é feito um diagnóstico laboratorial? Quer dizer, os diagnósticos são sempre dois. Os diagnósticos clínicos, não é? Que é o caminho para chegar ao laboratorial, mas, claro, é indispensável pedir-se o exame laboratorial para que se comprove realmente que é febre tifoide. E não se peça apenas o diagnóstico laboratorial para poder saber se é febre tifoide. Porque o profissional de saúde competente para poder diagnosticar, ele sabe que tem, mas é a proporção, não é, da infecção em que o indivíduo tem. Também pode realmente definir a conduta de tratamento. Por isso é que é necessário o exame laboratorial para a febre tifoide. Eu normalmente não gosto muito de falar sobre que exame, que medicamento, porque já existem pessoas que não, o irmão, como é técnico de laboratório, ela me faz um exame desse. Há pessoas que quando chegam na unidade de trabalho, eles dizem, vim fazer um PP. Mas quem disse que estás no paludismo? Então, de preferência, não. Se alguém estiver a assistir o nosso vídeo, sentir-se os sinais e sintomas aqui ditos, então procure uma unidade hospitalar. Não um técnico de saúde teu vizinho, não é? Porque a automedicação não é só para pessoas que não são profissionais de saúde. Eu, se tiver determinada dor, por mais que seja técnico de saúde, e usar uma medicação sem que seja consultado, também estou incorrendo para essa prática errada. Então, isso não é só para pessoas que não são profissionais de saúde, principalmente nós, que somos profissionais de saúde. Sempre que nos sentimos com determinados sinais e sintomas, somos obrigados a ir a um dado hospitalar. Nós não devemos ser aquele faz o que eu digo e não o que eu faço, não. Tudo que nós proibimos para a população fazer, devemos ser nós a sermos o modelo e a darmos essa iniciativa. Por isso é que eu assim, posso te dizer que não uso salada com tempero, não uso café, não uso Coca-Cola, não uso álcool. Muito não bem. Tem condições de dar esse... Você que está a ver esse programa, acredito que estás a gostar muito, deixa o teu like, subscreva o canal, comenta várias vezes para que o YouTube entenda que vocês estão a gostar desse conteúdo e entregue para mais pessoas. Compartilhe o canal para que mais pessoas cheguem até aqui no principal podcast de saúde em Angola. Nós queremos crescer muito para assim disseminarmos a informação em saúde em Angola. A nossa população carece de informação em saúde e nós estamos aqui para poder levar informação em saúde em Angola. Por outro, eu gostava de falar sobre o Vitinho. O Vitinho é um menino que faz parte do grupo dos 150, é um menino humorista e ele é drepanocítico, falciforme, e está a passar por uma situação não muito boa. O mentor do grupo 150, o tio Bondoso, fez um grito de socorro numa cadeia televisiva e nós vimos, já partilhamos a fotografia para poder ajudar o menino Vitinho e tá o IBAN. Nós não queremos nos aproveitar. Nós vimos comentários maliciosos que o ENF Podcast quer se aproveitar daquilo e tinha que se meter o IBAN do tio Bondoso. O IBAN que está lá é da mãe do Vitinho, do menino Vitinho. Quem postou o IBAN foi o grupo 150, isso, o tio Bondoso é que meteu aí o IBAN, todas as informações. Nós tiramos de igual modo eles postaram e só publicamos para assim poder ajudar na divulgação dessa informação. Em que tiver como ajudar, ajudem o menino. Ajudem mesmo que eles estão a precisar. O IBAN está aí, é só entrar na nossa página, está lá a fotografia, está o IBAN e ajudem o menino para ele passar por essa fase. Bem, ajuda só financeira? Ajuda, não, pode não ser só financeira. Eu estou aqui com... Ajuda pode não ser só financeira. Se tiver como ajudar de uma outra forma, entre em contato com o número telefônico, nós vamos deixar a passar aqui, não é? O número telefônico que está aqui a passar é o número da mãe do Vitinho. Entre em contato com eles para qualquer ajuda financeira, não, pode ser de outro jeito,
para poder ajudar o menino e a família do menino. Nós pedimos mesmo essa Se ajuda. calhar vamos deixar a responsabilidade ao Mano Alexandre, ao Enf Podcast, não é? Porque não é ajuda financeira, o porquê que querem do dinheiro. Se calhar alguém que é capaz de fazer o que o dinheiro iria fazer. Calma, o Centro de Formação Gonga Jacinto, Não, nós vamos ajudar de alguma forma. olha, Vamos entrar em contato vai entrar em e veremos o que é necessário. Quer dizer, o Enf Podcast, não é nosso parceiro, exato. vai fazer as rédeas de entrar em contato com eles e vamos ajudar. Olha, o Centro de Formação Gonga Jacinto afirma em direito que vai prestar alguma ajuda. Não falou o que é, mas vai se prestar alguma ajuda. Então já temos aqui uma ajuda, ok? Nosso parceiro, que é o Centro de Informação Gonga Jacinto, se predispôs a ajudar. Nós vamos entrar em contato com a equipa dos 150, né, o Tio Bondoso, para assim podermos fazer chegar a nossa ajuda. E tal como nós, esse podcast, o Centro de Informação Gonga Jacinto, pedimos que também vocês façam a vossa parte. Nós somos angolanos, vamos nos ajudar, ok? Mais vale nós nos ajudarmos em conjunto, porque sozinho fica mais difícil. Então vamos a isso. Mas agora vamos ao tema, que está muito boa a nossa conversa. E eu gostava muito de saber como é que chegamos à febre tifoide crônica. A expressão crônica refere-se a tempo, não é? Crônico é qualquer patologia que o tempo de prevalência ou de permanência é de no mínimo 6 meses. Isso é que nós chamamos de crônico. Por isso é que nós temos as doenças crônicas como a tuberculose, é uma doença crônica, e muitos erradamente dizem que crônica é aquilo que não tem cura. Não, a expressão crônica não é sinônimo de incurável. Não, não, a ferida dele não cura, é crônica. Não existe feridas crônicas. Só precisamos de saber métodos de tratamento. A tuberculose, por ser uma doença que no mínimo o tratamento perdura 6 meses, faz ser crônica. Exatamente. HIV é um problema crônico. A drepanocitose é uma doença crônica. Quer dizer, toda aquela patologia. Pode ser. Não, as doenças crônicas podem ter curas e também não tem cura. Exatamente. Okay. É crônica pelo tempo de prevalência, não é de no mínimo 6 meses. Alguém com febre tifoide, não é? Em que não há resultados ou não conseguimos obter sucesso na cura e chega até ao tempo de prevalência 6 meses, nós podemos chamar de uma febre tifoide crônica. Então, a palavra crônica tem muito a ver com o tempo de prevalência, não com que ela não tem cura. Agora, é claro, não é? Nós podemos também referir a expressão crônica, né? Quando ela excede o tempo normal de tratamento. Nós também aí podemos enquadrar, não é? Respondendo à pergunta, quer dizer, uma febre tifoide crônica é aquela em que há alguma resistência ao cuidado para o combate dessa mesma patologia. Tem muito a ver com o tempo. E isso é quando não se combateu a prazo. A febre tifoide, ela é bonita desde o momento em que o diagnóstico for a prazo, no tempo certo. Se tiver uma demora no diagnóstico e na pessoa que tem a patologia em procurar pela unidade sanitária, as consequências já serão maiores. É só para ver, para além de nós combatermos a febre tifoide, podemos também combater outras comorbilidades resultantes da patologia. Mas o não tratamento da febre tifoide, será que leva também ao estado crônico? Não. O não tratamento, sim. Leva também ao estado crônico. É o que nós acabamos de dizer. Alguém com febre tifoide, para que seja sarado da patologia, tem que ter tratamento. Se não tiver o tratamento, exatamente, se não tiver o tratamento, vai levar a fase crônica. É nessas fases onde começam as complicações? Sim. Quando não há tratamento, então leva a outras fases, começam as complicações. Então vamos falar de uma das complicações muito frequentes, a peritonite. Exatamente. Uma delas é a peritonite, que é a inflamação do peritoneu, não é? Quando nós falamos de ite em saúde, qualquer terminologia de uma palavra que termina com ite, estamos a nos referir à inflamação, não é? Como a esofagite, inflamação do esôfago. E a peritonite, que é essa inflamação, e tudo aquilo que é o aumento, que é inflamação, que é deformação, que é alteração, ela passa a ser cirúrgica também. Quer dizer que a febre tifoide,
que uma das consequências é a peritonite, esse paciente, para além do médico clínico, também vai ser atendido por um médico cirurgião. Toda peritonite passa por cirurgia? O tratamento de toda peritonite é cirúrgico? Sim, a peritonite é inflamação do peritônio. Mas não há tratamento medicamentoso para a redução dessa inflamação? Todo o tratamento da peritonite tem que ser cirúrgica? Causada pela febre tifoide? Exatamente, acredito que sim, porque o que é peritonite? Quer dizer que a parte que reveste o abdômen, ela está inflamada, certo? E causa ao paciente muita dor e dores insuportáveis. Então, de preferência, ser feito um tratamento cirúrgico para que possam realmente salvar esse paciente. E tem sido um dos principais, uma das principais causas de morte na nossa unidade hospitalar. Exatamente. Muitos pacientes... Principalmente em criança. Exatamente. Sim. Principalmente em criança. E a negligência, às vezes, dos pais quanto à febre tifoide, por isso nós estamos aqui mesmo para chamar a atenção, não é consciencializar quanto à febre tifoide. A negligência dos pais para com as crianças quanto à febre tifoide é que tem levado muito a esses casos. É importante que os pais sejam vigilantes, não é porque a barriga está a doer, essa barriga lhe dá um metronidazol. Então, eu estava falando, porque querias falar de automedicação, é que muito acontece. A barriga está a doer, dá metronidazol, dá Batrin. Não façam isso. Exatamente. Não façam isso, pessoal. Eu tenho dito sempre, bem-aventurado é aquele momento em que a gente sente dor. Porque a dor é uma resposta criada pelo organismo para dizer, indicar, mostrar que alguma coisa não vai bem. Exatamente. Nós não devemos minimizar dor. Há estudantes que dizem, mas professor, nós podemos achar uma dor normal. A dor nunca é normal, por mínima que seja. Exato. Por isso é que hoje a Organização Mundial da Saúde reconhece a dor como um dos sinais vitais. A dor faz-me levar a algum diagnóstico. Eu posso diagnosticar uma broncopneumonia por causa da dor. Podemos diagnosticar uma tuberculose, porque o doente chega no meu consultório, queixa-me de dores torácicas. Quando pedir um raio-x torácico, vamos realmente dar conta que a invasão pulmonar que esse paciente tem é resultante de algum problema. Exatamente. Por quê? Por causa da dor. Então, os pais lá em casa que estão a nos assistir, nunca devemos minimizar dor. E pelo contrário, uma criança até que queixa-te de alguma coisa, é de louvar a essa criança, porque dificilmente nós chegamos a um diagnóstico preciso à criança pela incapacidade da abordagem que eles têm, que é próprio da faixa etária que eles têm. Exatamente. E quando já diz durante algum tempo, não, papai, eu sinto alguma dor, é sempre bom procurarmos um pediatra para abordar certos exames de acordo com a anamnese que será feito e diagnosticar ou não a febre tifoide, porque nós vivemos em uma nação, por isso é que há certas abordagens que nós gostamos de falar em fórum próprio, que tudo é governo. A responsabilidade da saúde de uma criança, de um filho, nunca é Estado. Porque o Estado também somos, é o pai. Exato. Quem deve fazer a higienização em casa é quem? Os pais. É os pais. Quem é que deve escolher a alimentação para a criança? Os pais. Se você esperar o governo, até que o governo ponha a mão, é para oferecer o caixão, não é? Então nós devemos realmente pôr a mão na consciência e velarmos pela nossa saúde. É claro que devemos sim procurar dinheiro, procuramos dinheiro. É por ele que nós nos mantemos em pé e conseguimos resolver certas questões que acontecem em casa. Exato. Mas nunca devemos ignorar a nossa saúde até ao ponto por causa de dinheiro. Exatamente. Porque senão amanhã os 100 mil kwanzas que eu ganhei em novembro serão os mesmos 100 mil kwanzas que levarei ao hospital para a compra de medicamento. Exatamente. Porque a minha criança foi diagnosticada da febre tifoide. E outra coisa, tudo que as crianças levem à boca deve ser responsabilidade dos pais e dos irmãos adultos que quando os pais vão trabalhar ficam com as crianças. Porque, Mano Alexandre, nós também quando crescemos
tínhamos crianças. Exato. Os nossos pais iam à lavra de manhã, Estavam com as crianças. voltavam à noite e nós ficávamos com a criança. Dávamos continuidade ao que o pai dizia. Por isso é que o pai de hoje deve perguntar no pai dele como é que eu devo me comportar com meu filho. O pai dizia, olha, você não fique distante de quem? Do humano. Tudo que ele fizer, você deve concordar ou não concordar. Alguns pais falam, são atrasados, aqueles pais são atrasados. Exato. Agora já está do mais moderno. Exatamente, então nós precisamos depois, não, hoje tudo é frito, hoje tudo é batata frita, hoje tudo é gasosa, hoje tudo... Epá, você vê crianças com o abdômen inflamado, o pai bem alegre porque a criança está a viver bem, é anemia. Exatamente. Então, se calhar é febre tifoide. Exato. É importante que, e eu vou repetir mesmo, é importante pais, irmãos mais velhos, prestem atenção nas crianças. Nas nossas unidades hospitalares, vocês não têm noção, nós que temos contato com os hospitais, sabemos da realidade. Vocês não têm noção de quantas crianças entram nas unidades hospitalares, passam por cirurgia e depois vão a óbito. Porque às vezes o que acontece, as crianças não vão a óbito, as pessoas não vão a óbito porque passaram por cirurgia. Sim. É o pós-cirúrgico. Exatamente. Não é? Sim, O sim. pós-cirúrgico é a complicação. E a peritonite, a cirurgia por peritonite, acaba por depois complicar. Por quê? Porque as pessoas ficam num só decúbito. Não é? É aqui na barriga a incisão e eles ficam de decúbito dorsal. Quer dizer, ficam de costa para Exatamente. e depois, se ficar muito tempo por isso, começa a criar as úlceras. Sim, e mesmo, infecções hospitalares. mesmo a nossa ministra da Saúde, não é a doutora Silvia Lutucuta, que mandamos já um abraço, não é? Ela havia dito em um dos canais televisivos que muitas das perfurações intestinais que têm acontecido nas nossas crianças, principalmente, é por causa da febre tifoide. Exatamente. Não é? E que essa febre tifoide tem muito a ver com o quê? Com a água em que os pais não têm o cuidado de poderem fornecer olha, nós sim, e eu, graças a Deus, vivo no bairro ainda, vivo na periferia. É só vermos o comportamento da vizinhança que a gente tem. E muitas das vezes, pela ignorância, o vizinho até pode te responder, tantos que têm muito cuidado, os que não têm cuidado, todos vamos adoecer, todos vamos morrer. Exato. E a criança não tem culpa. Não tem culpa. Né? E deixa-te dizer, as crianças, para viverem melhor, dependem mesmo dos adultos. E depois e quando estiver doente, o pai vai se perguntar, meu Deus, aonde é que tu estava? Não, tu estavas no momento em que você foi ignorante. Exatamente. Ele esteve presente. Exatamente. Não é? Você também teve E pronto, dizíamos, desculpa, houve uma falha aí técnica, dizíamos quanto à peritonite, porque o que acontece, o pós-cirúrgico, é grave, não é? Às vezes as pessoas acabam por ter acarretando outras comorbidades, como a úlcera, a depressão, por conta mesmo da posição que ficam durante muito tempo, e é uma realidade que acontece nos hospitais. Eu gostava de te perguntar, ainda bem que é profissional de enfermagem mesmo, quais são, não sei se é ideal a pergunta, mas eu gostava de perguntar quais são os cuidados de enfermagem que os profissionais de enfermagem devem ter no pós-cirúrgico de uma peritonite. Ok, obrigado mesmo pela pergunta. Não esperava, e é bonito, porque a peritonite é um problema, não é? Não sei se diria um problema de saúde pública, não é? Em função da abrangência, mas ele é um problema, não é? Existem já muitos casos que são diagnosticados por peritonite, não só causadas pela febre tifoide, mas por outros fatores. Exato. Agora, quanto aos cuidados de enfermagem, é claro que os cuidados de enfermagem a um paciente pós-cirúrgico e com peritonite, ela deve ser redobrada. Só a cirurgia em si é um risco. Por isso é que ela leva com que o profissional de saúde, principalmente a equipe cirúrgica, leva com que um dos familiares responsáveis pelo doente assine um termo de responsabilidade. Que nós chamamos de termo de consentimento livre, informado e esclarecido. Exato. Porque caso aconteça algum transtorno no momento de cirurgia, não é, os familiares acabaram por aceitar. E os cuidados de enfermagem devem ser específicos. Em primeiro lugar, é procurarmos uma enfermaria, um local onde esse paciente fará-se presente.
certo? Porque toda ferida cirúrgica é a única ferida limpa, porque ela foi, né, a incisão foi feita por um material isenta de micro-organismos. Logo, esse doente, depois da cirurgia, vai para o recobro, depois do recobro, vai para a enfermaria, normalmente no internamento. Há hospitais em que o internamento é geral, mas procura-se uma zona só para a pediatria, e há hospitais em que na cirurgia está separada. Tem a cirurgia pediátrica, internamento, e tem a cirurgia normal. Quer dizer, aquilo que for para impedir com que essa ferida infecte, melhor. E os enfermeiros, sempre que tiverem a ter contato com a ferida, devem usar luvas cirúrgicas. Que é um grande problema na nossa sistema. Não só para nas crianças. Sim, não só para crianças. Toda ferida cirúrgica deve ser tocada com luva cirúrgica. Tocada com luva cirúrgica. Mas não é que acontece? Por isso é que nós temos muitos temas por se conversar aqui. Vamos, toda ferida cirúrgica tem que ser tocada com luva cirúrgica. O que é luva cirúrgica? É a famosa luva estéril. O que é estéril? Qualquer objeto, qualquer instrumento, qualquer meio isenta de micro-organismo. Essa ferida que eu vou ter contato, que tipo de ferida é? É uma ferida cirúrgica, é considerada como ferida que como ferida limpa. Então, para que ela permaneça estéril, para que ela permaneça limpa, eu devo ter presente nas minhas mãos material limpo. E como identificar, como identificar uma ferida cirúrgica, saber como lidar com uma ferida cirúrgica e não cirúrgica, tudo isso você pode aprender no Centro de Formação Gunga Jacinto. Podes aprender no Centro de Formação Gunga Jacinto. Muitos profissionais não sabem fazer curativo em condições, não sabem como lidar com, identificar as feridas, classificar as feridas. Faça a formação, capacita-te. O número está aqui a passar. Liga agora. Entre em contato com o Centro de Informação Gunga Jacinto. Quem sabe, se fores em nome do Enf Podcast, ainda podes ter um desconto. Liga agora e faça a formação no Centro de Formação Gunga Jacinto e garanta a sua capacitação em saúde para que sejas um profissional de excelência. Não é assim mesmo, não tem como. Conosco vai atingir a excelência, porque nós temos muita responsabilidade, não é? Razão pela qual o centro existe mesmo para que os profissionais, ao irem para lá, saiam daí melhorados. Por quê? Bem-aventurado é um paciente abordado por um profissional qualificado. Exatamente. E estamos aqui a falar sobre febre tifoide, de uma criança que não se controlou a patologia, não é? Clinicamente, e controlou-se a patologia em termos cirúrgicos. Nós precisamos com que essa criança volte a ter o seu habitat normal. E é necessário que os profissionais de enfermagem, principalmente, que vão cuidar dessa ferida cirúrgica, possam fazê-lo sem mais complicar. Porque quando uma ferida cirúrgica contamina, é um caso sério. Dali dizíamos que a luva deve ser cirúrgica e não só luva cirúrgica. Existem 3 momentos em que nós devemos usar uma luva cirúrgica. O estado de validade. Ela até pode ser cirúrgica, mas eu devo observar na luva que eu vou usar a data de caducidade. Nem que a data de caducidade estiver em condições, eu devo olhar o estado de conservação. Toda luva cirúrgica dobrada, ela não serve para ser usada. Luvas cirúrgicas não vêm dobradas, por isso é que elas na caixa têm um formato normal para poderem vir. E para além do uso da luva cirúrgica, o material que nós vamos usar para fazer o penso, como a comprensa, a ligadura, elas também devem ser cirúrgicas. Os hospitais têm uma zona onde nós chamamos de esterilização, onde são esterilizadas material. É de lá onde nós vamos buscar esses materiais para realmente fizermos o curativo. E o tabuleiro ou a bandeja, onde nós vamos albergar todo o material, também deve ser estéril. Pomos um campo estéril para introduzirmos todo o material estéril. A mudança de decúbito para a enfermagem é importante. Falou sobre a úlcera por pressão. É culpa do enfermeiro.
todo paciente que desenvolve úlcera por pressão num hospital é culpa do enfermeiro. Por quê? Porque nós conseguimos identificar pacientes com riscos para poderem ter uma úlcera por pressão. Então vamos formar ali um relógio, que nós chamamos de relógio de decúbito, para a cada 30 minutos, no máximo, começarmos a fazer mudança de decúbito nesse mesmo paciente. É claro, se o paciente está com peritonite, quer dizer que a cirurgia foi a nível abdominal, é claro que o decúbito ventral já não pode ser para esse paciente, senão vai agravar mais ainda a dor, infectar a própria ferida e causar outras complicações quanto a isso. A prescrição médica, ela deve ser cumprida na íntegra. Por quê? Porque a prescrição médica é responsabilidade do médico. O enfermeiro deve, num horário certo, não é? A dose certa, a via certa, usar ao paciente. Exato. Não importa se eu estiver a fazer bem o penso, essa ferida pode não ter resultados satisfatórios caso eu não cumpra conforme o médico fez. Exato. Se eu sentir que há alguma falha na prescrição, eu não devo tomar iniciativa. Conversar com o médico, exato, se calhar aquela agitação de serviço que é normal, não é? Influenciar um pouquinho naquela alteração que há e juntos estamos ali, porque todos em prol do paciente com febre tifoide que resultou em uma peritonite. Esse é o nosso trabalho. Muito bem, doutor Gonga. Dicas de prevenção já para terminarmos. Quanto à prevenção, o saneamento básico é muito importante. É claro, né? Nós quando falamos de saneamento básico, aqui recai para o governo, não é? É claro que muitos dos bairros encontram do jeito que se encontram, porque também às vezes nós somos culpados. Eu vivo em uma zona onde a empresa recoletora de lixo todos os dias às 18 horas ou acima vem recolher lixo. Eles são constantes. Mas o que acontece às vezes em alguns becos? Quer dizer, a população tem preguiça de andar 50 metros para depositar o lixo no contentor de lixo e põe em locais inapropriados. E aquilo quando torna-se um monte grande de lixo, daí vamos recorrer realmente ao governo. Então, apelar ao governo para ser sério na fiscalização e punir os prevaricadores. Porque às vezes é necessário com que o administrador, não sei qual é o termo que se usa, não é o regente distrital, deve ser responsabilizado por viver numa zona onde há muito lixo. Porque nós, quando somos penalizados por alguma infração, nós vamos mudar de comportamento. É o sinal do cinto de segurança. São 48 mil kwanzas de multa, certo? Exato. Hoje já ninguém pode. Hoje já não vai ver condutores a andar sem um cinto de segurança. Se não tinha no carro, foi nos correios, comprou e passou a pôr. Então, saneamento básico, a higienização em casa, no local é muito importante. A qualidade da água que a gente bebe. Você entra em casas e com qualquer copo a criança tira a água, não é? Eu tive que comprar como é que nós chamamos, né? Bebedor, não é? Para, não é? Poder usar a água filtrada, nem que a criança vier, aperta ali e tira logo a água. Claro, deve ser educado para que saiba, não é? Usar o copo com água. Mas atenção, se a criança for alguém que ainda não tem a capacidade, uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4, ou às vezes mesmo de 5, nós devemos realmente educá-lo como deve chegar até a água para poder beber. E as donas de casa, antes da confecção da alimentação, quer dizer, antes de pegarem na panela ou em qualquer outro produto, o tomate, a couve, a erva, lavem primeiro as mãos. Porque para combatermos a febre tifoide, é necessário biossegurança. E a primeira norma da biossegurança não depende do nível financeiro, nem do nível acadêmico de cada um. É simplesmente lavar as mãos. Muito bem. Se tivermos o hábito de lavarmos as mãos, vamos diminuir até 50% a febre tifoide nas nossas comunidades. Muito bem. Vou agradecer a sua presença. Eu também agradeço pelo convite. Muito obrigado por estar aqui, não é? Falando-nos um pouco sobre a febre tifoide, que foi um tema bastante interessante. A ti que nos acompanha até este horário, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por estar aqui.
Subscreva o canal, deixa o like, compartilha com seus amigos e familiares para que cheguem aqui ao principal podcast de saúde de Angola. Eu recebo muitos elogios, nós recebemos muitos elogios do canal. Isso é muito bom, mas mais do que elogiar também é ajudar. E a forma certa de nos ajudar é subscrever ao canal, compartilharem, pedirem para mais pessoas cheguem aqui para que a gente cresça. A clínica Estoril, ela está com consultas, está com 50% de desconto para todas as consultas, todos os serviços. Você que pretende cuidar da sua saúde, não é? E tens uma debilidade em saúde, venha fazer consulta aqui na clínica Estoril, pelo Camama, e tem diversas especialidades como pediatria, oftalmologia, estomatologia, entre outras especialidades. Venha cá fazer a sua consulta que terá desconto de 50%. Isso é o bônus de Natal. Aqui na Clínica Estoril, o Natal começou mais cedo. O número está aqui a passar em rodapé. Entre em contato, venha fazer a consulta na Clínica Estoril. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo episódio. Tamo junto, até a próxima.